Um dos textos propostos para a reflexão é o capítulo 4 do livro de Gênesis, a passagem de Caim e Abel, mostrando na origem o fruto do pecado. O pecado introduz no mundo a morte. E a morte, ela atinge primeiramente o irmão. E aí, então, o texto bíblico vai mostrar que, para se ter uma sociedade onde a paz e o amor se abraçarão, é preciso que se desenvolva nesta mesma sociedade o princípio amizade, que eu gosto de dizer que é um dos sobrenomes do amor. Então, o amor se manifesta em forma de amizade. É uma das formas da experiência sobre o amor. E o texto, então, que vai nos acompanhar hoje, Gênesis 4, versículos de 1 a 16. Gênesis 4, versículos de 1 a 16. Esse capítulo fica entre os 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis. E esses capítulos, os 11 primeiros, correspondem àquilo que nós apelidamos de pré-história bíblica. Pré-história bíblica. E a pré-história é algo que vem antes da própria história. Quando a gente vai estudar pré-história, uma das coisas que a gente vê são as chamadas pinturas rupestres, que são aquelas pinturas realizadas nas cavernas, dos homens e mulheres das cavernas. E naquelas pinturas nós temos imagens, e essas imagens retratam algo do tempo deles, que a nossa história percebe, mas não é capaz de entendê-la totalmente. Porque aqueles símbolos ali colocados são símbolos que eles tinham entendimento, só que nós não temos o total entendimento desses símbolos. Compreendemos alguma coisa, estudamos para isso, a arqueologia estuda para isso. Só que aquelas histórias ali contadas, elas estão encerradas no seu tempo, porque nós não temos um acesso total a essa história. Porque essas histórias não foram realizadas na forma de narrativas. E por isso nós não alcançamos ela. São símbolos. A pré-história bíblica, ela foi escrita muitos anos depois das origens bíblicas. Para vocês terem ideia, o texto de hoje, esse capítulo 4, ele pertence a um grupo textual que nós apelidamos de Ojavista. Por quê? Porque o nome de Deus que está colocado nesse texto está aqui, ó. Javé. Quando a gente lê o texto em hebraico, está lá, Javé. Só que tem outros textos que não está a palavra Javé, está a palavra Elohim. Então, os textos que levam o nome de Deus como Elohim são de um outro tempo. Tem um outro texto tem outro conjunto de texto que em vez de Javé e em vez de Elohim está assim, Javé Elohim, os dois juntos. O que significa que esses textos também pertencem a um outro tempo. Só que o redator final, ele pegou aqueles textos que falavam Elohim,
os textos que falavam Javé e os textos que falavam Javé e Elohim, e ele juntou tudo num único texto. E quando a gente lê, a gente, sem as técnicas bíblicas, a gente não percebe a diferença. A gente vai lendo e nem percebe que mudou o nome, tudo. A gente acha normal, porque, Frei Demétrios, Padre Demétrios. Na Bíblia, palavras diferentes, significados diferentes. Na Bíblia, palavras diferentes, significados diferentes. Na Bíblia, palavras presentes diferentes, tempos diferentes. Então, esse conjunto de texto vai chamar Deus de Javé. Então, nós apelidamos esse conjunto de texto de Javista. E o Javista foi escrito aproximadamente no ano 1000 antes de Cristo, o que corresponde ao tempo do reinado de Salomão. Corresponde ali no tempo do reinado de Salomão. Então, o Javista foi escrito no tempo de Salomão. No tempo de Salomão. E aí vocês vão encontrar alguns livros engraçados. Quem quiser ler, tem um romancinho muito legal, que é A Mulher que Escreveu a Bíblia. A Mulher que Escreveu a Bíblia. E o autor, que é um jornalista judeu, ele percebe que o Javista, esse conjunto de texto, ele é muito detalhista, como se fosse uma mulher que percebe as coisas que nós homens não percebemos. E as mulheres, vocês são danadas para isso. Vocês percebem um monte de coisa que nós não percebemos. Nós não percebemos. E aí o que acontece? A narrativa do Javista é muito detalhista. Então dá-se realmente a impressão de que quem escreveu essa narrativa Javista foi uma mulher. Dá-se essa impressão. Então ali se tem um livro, que é um livro muito engraçado por sinal, que é A Mulher que Escreveu a Bíblia. Um livro divertidíssimo, tá? E vale a pena, quem quiser ler. É um romance, não é um livro histórico, mas é um romance, mas é baseado numa possível mulher que teria escrito, eu ia falar escrevido, teria escrito a fonte aqui, que é a fonte Javista. Então esse texto pertence a esse conjunto, por volta do ano 1000 antes de Cristo. Só que a pré-histórica bíblica é quase o dobro, é antes, é muito, 1000 anos antes. 3000 anos antes. E está falando de coisas da origem do mundo. Então, o texto que fala sobre a origem do mundo, ele é milhares de anos depois da origem do mundo, segundo a própria palavra. E aí, então, o que significa? Significa que o autor que está contando a pré-história está muito distante da pré-história. Por isso ele vai utilizar linguagem simbólica para falar de coisas que aconteceram num tempo que a nossa visão não alcança. Para quem lembra de desenhos antigos, os Thundercats, quando Laio pegava sua espada e dizia: espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. A visão além do alcance. E aqui então, nada a ver, mas tudo bem. Nossa, está podre hoje isso. Exatamente aqui o que acontece com o autor bíblico. Ele pede para Deus a visão além do alcance. E aí, então, ele vai escrever de forma simbólica a origem da humanidade, a origem do mundo, a origem da humanidade, a origem do mal, a origem da morte, a origem do assassinato, a origem das guerras, a origem das divisões, das brigas, das dissensões. Ele vai contar as origens, de forma simbólica. E vimos diversas formas simbólicas. A forma de um jardim, a expulsão do jardim, a forma da arca de Noé, a forma da torre de Babel. São formas e formas para tentar explicar a origem. Só que essa explicação ela é simbólica.
Para quem gostar do assunto, a ciência que estuda a simbologia, na Bíblia, nós chamamos de semiótica. Semiótica. E a semiótica vai estudar, de fato, a simbologia, o que significa cada símbolo, o alcance de cada símbolo, não tentando esgotar seus significados, mas tentando abrir o leque para compreender as diversas possibilidades que o texto, que o símbolo que se coloca à nossa frente, nos diz. E aqui, então, você vai estar diante de textos simbólicos. E de cara, então, se o texto é simbólico e é pré-histórico, você não pode levá-lo como se fosse história. Você vai ter que levá-lo como ele é, pré-história. E a forma dele não é narrativa histórica, mas é uma narrativa simbólica. Então, de cara, a gente não pode ler esse texto como se fosse um tratado de história. Eu chego aqui, já falei para vocês uma outra vez, eu chego aqui para vocês e falo, olha, tinha uma menina, o nome dela é Chapeuzinho Vermelho. E a vovó dela estava doente. E ela resolveu fazer algumas... Aí a mãe dela fez guloseimas e mandou para a vovó. E lá ia, não é, a Chapeuzinho Vermelho, indo no seu caminho para a casa da vovó. O lobo mau a encontra e pergunta, o que é que você está levando nessa cesta? Estou levando guloseimas para minha vovó. É. Ah, que bom. Aí ele vai, né? Ele vai na frente, certo? Entra na casa da vovó, passa a vovó para o bucho, não é? Se veste da vovó, como a vovó, e fica esperando a Chapeuzinho vem, o pau quebra, vem o caçador, a Chapeuzinho é salva, o caçador pega o lobo e assim por diante. Esse texto é um conto de fada. Um conto de fada não pode ser lido como uma história real. Tem que ser lido como uma história simbólica. E o entendimento do texto vai se dar na forma simbólica. E aí, a gente vai lembrar muitas vezes que a forma simbólica do texto tem um alcance muito maior do que se fosse uma forma literal. Mas são narrativas assim, tá? Narrativas assim. E então aqui nós temos uma narrativa simbólica, e essa narrativa simbólica, ela é profunda, ela é a verdade, que nos mostra como que é a origem do fratercídio, a quebra da amizade, como que é a destruição de um ao outro, do mais forte sobre o mais fraco. Então, o texto, ele é altamente simbólico, ele ajuda a entender o que acontece com a destruição da amizade em nosso tempo. Ele se torna referência para todos os tempos, porque ele é simbólico. E justamente por ser simbólico é que ele é atemporal. Ele se enquadra independente do nosso tempo. Ok? Ninguém está espantado por enquanto? Todo mundo vivo aqui? Certeza? No versículo 2 do texto está assim, olha. Depois ela é Eva, também deu à luz Abel, irmão de Caim. Acontece que Abel, não é? El significa Deus e Ab significa pai. Abá, pai. Ab no pai. Mas não escrevi ainda não. Tenha calma vocês aí. Não escrevi ainda não. Acontece que é isso. Só que essa palavra, quando vem para o português, ela fica nessa forma. E eu achava que essa palavra era Deus é pai. Abel, o nome dele, significaria que Deus é pai. Só que, quando a gente olha a palavra mesmo, lá na língua hebreia, né? Aí eu cometi esse tipo de coisa, né? Então, sou obrigado a falar, porque tem que falar a verdade, né? E foi, né? Já que eu falei a verdade, né? Assim, tá vendo essa palavrinha aqui, ó? Essa palavrinha?
Então, ela é da direita para a esquerda. O hebraico é da direita para a esquerda. E a palavra que está aqui, olha, a palavra que vem para o português, Abel, ela não é Abel, filho do pai. Ou Deus é pai, nesse caso, né? A palavra aqui é Rabel, ou rebel. Rabel ou rebel. E essa palavra aqui, o nome dela é vaidade. Vaidade. Mas não aquela vaidade, vou passar aqui, não é essa vaidade, eu sou bom, sou. Não é essa vaidade. É o termo original da palavra vaidade, que é aquilo que passa, aquilo que é fugaz, aquilo que é efêmero. Isso que é vaidade, é isso. É vento, é sopro, mas não sopro de vida, é fumaça que se dissipa. Então, o nome Abel significa aquilo que passa, vento, mas não vento de vida, mas ventinho, fumaça, fugacidade, aquilo que é fugaz, aquilo que é efêmero e volátil. Então, significa isso. Coisa muito simples, a palavra está dizendo isso, que é aquele que passa rápido. E a existência de Abel passou rápido. Não porque ele quis, aí que está o detalhe. Passou rápido porque ele foi assassinado pelo próprio irmão. Voltando lá. Muito bem. Vamos lá então. Dito isso, pessoal, vamos pegar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Aqui, deixa eu só diminuir aqui. Certo? Aqui está o nosso trabalhinho, tá bom? Trabalhinho. E aqui, então, é a tradução que eu proponho como tradução literal do texto, tá bom? Uma tradução literal. Ela é seca, toda cortadinha, porque a língua hebraica, ela é assim. Então, em português, ela fica meio truncada, porque é próprio do hebraico, tá? E eu quero chamar a atenção para como que vai para nossas Bíblias. Então, aqui, ó, na nossa Bíblia, por exemplo, né, nossa Bíblia de São Pastoral está assim: o homem se uniu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim. Aqui na tradução que eu, assim, mais secona, tá assim: então Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim. Então é mais truncadinho, meio cortadinho, tá? E aí vocês perceberam que lá está traduzido o homem. E aqui está traduzido Adão. Ok? Então vocês percebem isso. É que a palavra Adão, na língua hebraica, ela é a palavra Adamá. E Adamá, ela significa aquele que é saído, aquele que é feito da terra. E quem é feito da terra? Nós, homens e mulheres. Então, o homem, certo? O homem saiu da terra, foi criado da terra, foi criado do barro. Não é? Humus, Adão, humus. Né? E aí, então, Adão é traduzido como homem. Eva vem do hebreu Evaim, que significa mãe dos viventes. E aqui, então, ela é a mãe dos viventes. Gerou Caim. Então, olhando lá o nosso texto, a tradução está boa. A tradução está muito boa. Essa tradução. O homem se uniu a Eva. E aí, aqui chamar a atenção para outra palavra aqui que é legal. Ó. Então, Adão, aqui o quê? Conheceu. Certo? E aqui, se uniu. Conhecer, se unir. A palavra hebreia é conhecer. E a palavra conhecer, você pode traduzi-la por experimentar. Adão experimentou
Eva. Isto é, fez experiência dela. Fez experiência dela. Ele fez experiência com ela. Isto é, eles se unem. Eles têm suas relações. Eles convivem. Eles se conhecem. E aqui é um termo muito legal, que em termos de sexualidade, talvez esteja um pouco invertido hoje, mas é algo muito, muito interessante em termos bíblicos. No normal, dos termos bíblicos, no normal, um homem e uma mulher começam a namorar, noivar, até que chega o dia de se casar. E no dia que se casa, então ele e ela vão se experimentar. E ao se experimentar, um vai conhecer o outro plenamente. E o conhecer o outro é como que a volta ao paraíso. Eu conheço vocês com roupa, mas o casal que vai se conhecer plenamente vai se conhecer sem roupa. Então, o casamento, ele se remete ao nosso estado do paraíso. Porque no paraíso, homem e mulher viviam nus. Viviam nus. E é o pecado que faz com que eles se cubram. Então, o casamento é como que a volta ao paraíso. Devia ser, tá, pessoal? Devia ser a volta ao paraíso. Certo? Tem gente que fala assim, Frei, meu casamento é um inferno. Então, mas é para ser o paraíso. Por quê? Porque a condição é essa. É voltar, é conhecer. O homem conhece a sua mulher, se une a ela. O verbo é conhecer, é se ver nu, sem a vergonha impedindo. Sem a vergonha impedindo. Vai passando o tempo, o homem e a mulher não têm mais vergonha de ficar nus, um na frente do outro. Por quê? Porque não é pecado. Para eles não é pecado. Nessa situação não é pecado. Por quê? Porque eles voltaram ao paraíso. Então, não há condição de pecado. Por isso que o homem e a mulher, eles podem ter a vida sexual ativa, porque são homem e mulher. Eles voltaram ao paraíso. Voltaram ao paraíso. Então, não tem problema. Não tem problema. Assim. Agora, então, o normal é isso. O quê? O conhecer, a plenitude do conhecimento, se dá quando o homem e mulher, então, se unem plenamente. A plenitude da intimidade masculina e feminina, no seu contraponto, se dará quando eles se conhecerem plenamente, isto é, no casamento. Então, ali vai ter total intimidade. Total intimidade. E aí a igreja pensa isso. Para o total de compromisso, o total de intimidade. Para o total de intimidade, o total de compromisso. Qual o maior compromisso entre homem e mulher? O matrimônio. O matrimônio é o total compromisso. Por isso, para se ter a total intimidade, o conhecimento, a nudez, a relação sexual, para se ter essa total intimidade, deve-se ter o quê? O total compromisso. E é dessa total intimidade e desse total compromisso que homem e mulher se unem e geram vida. E aí o texto diz então, o homem se uniu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim. E disse, quem disse? O homem ou a mulher? O que vocês acham aí? Quem foi que disse? O homem ou a mulher? A mulher, porque a frase está dizendo que foi, né? E disse, adquiri um homem com a ajuda de Javé. Mas aí o detalhe, né? A gente dá uma olhadinha aqui na secura. E ela concebeu e deu à luz Caim. E disse, adquiri um homem de Javé. Adquiri um homem de Javé. Mas peraí. Quando a mãe dá à luz, ela chama aquele que foi concebido, ela chama de quê?
Filho. Mas não está usando a palavra filho. Está usando a palavra homem. Ok? E aí, pode ter vários significados. A leitura é simbólica. Pode ter vários significados. Mas um dos prováveis significados é que ele está representando a nova humanidade. A humanidade nascida depois do pecado. Lembram? Adão e Eva foram criados e só depois veio o pecado. Agora nós temos a primeira geração nascida depois do pecado. Então é provável que Caim está representando aqui a nova humanidade. A humanidade já nascida no pecado. A humanidade já nascida no pecado. E aí então, olhando para o texto, até aqui tudo bem? Ninguém em crise? Ninguém está aqui em choque? Ótimo. Muito bem. Muito bem. O versículo 2 vai dizer assim: depois ela também deu à luz Abel, o rebel, né? Irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Então, quem cuida de ovelhas é pastor. Mas quem cultiva o solo é o quê? Agricultor. Agricultor. Então, Abel representa pastores. Caim representa agricultores. Muito bem. Você tem uma horta bonita, alface, couve, rúcula, salsinha, cebolinha. E se você for uma pessoa com um bom gosto e tiver os genes certos nos seus cromossomos, você também planta coentro. Que segundo a ciência tem os genes corretos, tem pessoas que não têm tais genes lá, né? E aí acontece que a pessoa, então, cromossomos lá, né? Os genes lá, que acontece que a pessoa não suporta os aldeídos. Os aldeídos é aquele elemento que dá cheiro no coentro. Então tem gente que não suporta esse cheiro. É porque elas faltam ali. A pessoa tem um defeito genético. A palavra é essa, defeito. Porque não gostar de coentro é um defeito. É um defeito. É um defeito, assim, né? Que deve ter vindo de quem? Do pecado de Adão e de Eva. Deve ter passado para parte da humanidade este defeito que é a pessoa não gostar de coentro. A ponto de, se a gente morar com ela, tem que fazer comida com coentro e comida sem coentro separadas. E não pode usar a mesma panela. Entendeu? Porque a pessoa ainda é capaz de sentir. Agricultores, você tem a sua horta bonita, maravilhosa, e lá do lado eu crio cabra. Eu crio um bode, tem um bode e uma cabra lá. E o meu bode, minha cabra, quebra a cerca e invade a sua horta. O que acontece com a sua horta? Isso. A horta nunca agrediu um bode, mas o bode agride a horta. E aí o que acontece? Quem tem a horta fica com raiva de quem tem a cabra e o bode. Ok? Fica com raiva de quem tem a cabra e o bode. Mas suponhamos que eu crio o meu bode num terreno de um alqueire e você tem a sua roça num terreno de 1000 alqueires. E o meu bode
ele pulou a cerca e entrou em um dos seus alqueires e comeu ali referente a 1% do seu alqueire, não dos 1.000, daquele alqueire. E com isso você mata o meu único bode e minha única cabra. O meu bode comeu quanto da sua horta? 1% de um alqueire, não dos 1.000. E você matou quanto, meu? Você matou todos. Ok? O texto aqui, ele é simbólico. Ele é simbólico. Está narrando como que surgiu o irmão matando irmão. Depois do pecado da humanidade. E está mostrando que há um conflito entre agricultores e pastores. E durante a história, não a pré-história, a história, nós cansamos de ver conflitos entre agricultores e pecuaristas. Inúmeros exemplos disso. Inúmeros exemplos. Você tem filmes sobre isso, você tem um monte de coisa. Tem desenho. Eu lembro de um desenho que tinha lá o Drupi, que é um dos personagens que é da turma do Tom e Jerry, é do mesmo autor. E ele era um pastor de ovelhas. E tinha lá o lobo, lá o Bocoió, o lobo, que é uma personagem fantástica, maravilhosa, ele era pecuarista de boi e agricultor. E os bois têm aquelas pastagens bonitas, só que ele é pastor de ovelhas, né? E ele vinha com as ovelhas pareciam cortadores de grama, comendo tudo que vinha pela frente, não é? E ali se tinha um conflito. Conflitos assim são narrados aos montes. Aos montes. Aqui nós temos isso. Então o que acontece? Geralmente aqui o Abel, ele vai ser um pastor que cuida de gado miúdo. Ovelhas, cabras, bodes, carneiros, gado miúdo. E o Caim representa os agricultores. Agricultor precisa de muita terra para plantar. Então, isso. Então nós temos mais ou menos o quê? Nós temos um pequeno produtor contra um grande produtor. É mais ou menos o conflito que está. Esse conflito é muito antigo, porque isso, olha, vem desde quando o humano se tornou sedentário, acontece esse conflito. Então é um conflito muito antigo. Então está dizendo que desses conflitos muito antigos é que vai surgir problema. O problema vai surgir desses conflitos. Dos conflitos, briga de terra, espaço, pasto, fontes d'água. Você precisa de rio para regar, mas você precisa de rio, de água, para dar de beber para os animais. Então vai se ter conflito em torno de água. Então, lembram, estão fora do paraíso. Não estão mais no paraíso. Foram expulsos. Esses aqui nasceram já fora do paraíso. Nasceram fora. Já nasceram depois do pecado. Então, há conflitos. Na nossa sociedade, há conflitos antigos. Olha, chegam os europeus na América, o que os europeus fizeram aqui no Brasil? O que fizeram? A desgraça que fizeram com as nações indígenas. E aí, se passaram 500 anos, o que é que nós acabamos de ver com os Yanomamis? O que é que nós acabamos de ver isso com os Yanomamis? E está tendo, nesse exato momento, está tendo o que lá em território Yanomami? Briga por território. Garimpeiros, garimpos, são os conflitos de Caim e Abel, que estão presentes no nosso tempo. A narrativa é simbólica, mas ajuda a gente a entender os conflitos de nosso tempo. Ajuda a entender esses conflitos. E aí, então, nós temos aí o texto dizendo, olha, um é pastor de ovelhas, o outro cultivava o solo.
E aí vai dar o quê? Vai dar problema. Vai dar problema. Vamos lá então. Depois de algum tempo, Caim apresentou produtos do solo como oferta a Javé. Olha que legal. Isso. Reconhece Deus. Então apresenta para ele produtos do solo. Abel, por sua vez, ofereceu os primogênitos e a gordura do seu rebanho. Javé gostou de Abel e de sua oferta. E não gostou de Caim da oferta dele. Ah, que Deus ruim, gente. Caim ficou muito enfurecido e andava de cabeça baixa. Olha o que Deus faz com... Não aceita o presente de Caim. Nossa, que Deus é ruim. Se a gente faz uma leitura touperática da Bíblia, toupeira. Se a gente faz uma leitura como uma toupeira, né? A toupeira, ela tem visão fraca, visão muito fraca. Então ela vê pouco. Então se a gente faz uma leitura meio ceguinha, meio vendo pouco, a gente acha que, nossa, como que Deus é cruel, Deus não aceitou as ofertas dele, tá. Aí volta agora para o tamanho do solo. O agricultor precisa de quê? Muito solo. Aqui, então Caim, ele representa muito solo. E o coitadinho lá do Abel, ele tem o quê? Tem umas cabrinhas. Ele pega os primogênitos das cabrinhas e oferece sacrifício para Javé. Isto é, ele oferece todo o fruto que deu. Enquanto Caim oferece os primeiros frutos. Então o que acontece? Um deu a parte. O outro deu tudo. Ok? Todo fruto foi dado por Abel, enquanto Caim não deu todo o fruto. E aqui então temos um problema. Na sociedade, há pessoas que têm muito e dão pouco. Há pessoas que não têm nada e dão tudo. É a leitura simbólica do texto. E na igreja, tem isso? Na igreja tem isso. Gente que tem muito dá nada, gente que tem pouco e dá tudo. Quer ver um exemplo? Tempo. Tem gente que tem muito tempo e não dá um único minuto. Tem gente que está estrangulado no tempo e dá tudo que tem. Todo o tempo que resta. Muitos de vocês fazem isso. Inclusive está aqui, nesse horário. E vocês estão aqui. Podiam estar vendo alguma coisa boa, alguma novela, alguma reprise do carnaval. Vocês podiam estar vendo, vocês podiam estar num baile funk. Você podia estar num baile funk, você podia estar aí, você podia estar num grande evento de algum partido político hoje à noite. Você podia estar vendo o Santos perder para o Novo Horizontino. Você podia estar vendo o Palmeiras cedendo um empate para um time derrotado feito o Corinthians. Podia estar vendo. Não que... Eu posso falar, estou na segunda, eu posso falar. Então isso. Podia. E não, está aqui. Então o que dizer? Você tem uma chave de leitura. Um tem muito, dá pouco. Outro tem pouco e dá tudo. Então, grave muito bem a simbologia por trás do texto. Numa sociedade, as grandes brigas, as grandes guerras nascem porque uns têm muitos e dão pouco, outros muitos têm nada e acabam dando tudo. E aí vocês pegam, por exemplo, como que é a tratativa dos impostos no Brasil.
na tratativa dos impostos. Certo? Você pega grandes corporações que contribuem muito pouco com impostos e ainda recebem muitos subsídios de governos, aplicando pouco para a geração de empregos. Né? E você tem muito cidadão que está ganhando 3 salários mínimos e tem que se esgoelar para pagar também o imposto de renda, fora todos os outros impostos embutidos em alimentação e toda coisa parecida. Não é? Então, o que acontece? Você tem muita gente dando tudo, mas essa muita gente tem pouco, e você tem muita gente que tem muito e não dá nada. Não é? E os que dão nada querem mais. Porque eles querem mais. Então, nós temos os grandes conflitos, que vai gerar a morte. E quem é que morre dos dois? Os coitados. Os coitados. Os coitados são tratados como fumaça. E aí vem o nome Abel, rebel. Fumaça, fugacidade, passa. E os nomes que ficam nos grandes postes, nas grandes cidades. A gente vai lá em São Paulo, eu sou obrigado a ver a estátua mais feia do universo, a do Borba Gato. Gente, tá para nascer um monumento mais horroroso do que o do Borba Gato. Tá para nascer, é a coisa mais horrorosa que existe na face da Terra. Lá, aquele monumento do Borba Gato. Mas tem que ficar lá porque ele é tão feio, que a gente tem que deixar lá para registrar para a história. Né, que a coisa é feia. Ele é o quem? Matador de índios. A nossa rodovia aqui, que corta a nossa cidade, rodovia Anhanguera. E a outra rodovia que corta a cidade? Bandeirantes. Os bandeirantes, matadores de índios. Anhanguera foi o apelido que os índios deram para um cara, para um bandeirante. E esse apelido significa diabo velho. Ele tinha barba branca, então ele é visto como velho. Ele era o diabo, de ruim. Não é? Isso. E são as figuras que são homenageadas por nós. Okay? Com grandes... aquela estátua é muito feia. Eu não sei se aquilo foi uma homenagem, porque é muito feia, a do Borba Gato. É muito feia. Eu acho que tem que deixar lá... É isso, tem que deixar lá para lembrar. Olha, se o que ele fez for parecido com as feições dele nesse monumento... Ele fez muita coisa feia. E fez isso. Então, mais ou menos isso. O que é que temos aqui? Uma chave de leitura. É o poder do símbolo, fazer a gente entender a realidade. Os grandes conflitos nascem por aí. E aqui, gente, não é leitura marxista, não é leitura comunista, é leitura bíblica. E aí vem o texto bíblico, vem o versículo 6. Olha lá o versículo 6. E Javé disse a Caim: por que você está enfurecido e anda de cabeça baixa? O que faz a maldade? Enfurece e faz com que a pessoa volte sua cabeça para baixo. A pessoa, ela deixa de enxergar quem está à sua frente. Não enxerga mais. Quando você quer olhar o seu umbigo, o que é que você faz? Olha para baixo. Quem ainda consegue, olha para baixo. Eu não conseguia mais ver meu umbigo. Hoje eu consigo ver por causa da hérnia. Então agora eu consigo ver ele. Vou ter que em breve fazer uma correção aqui no bucho. Mas é isso. Então o que acontece? A pessoa, quando olha para si mesma, ela olha para baixo. É símbolo, gente. É símbolo. Ele anda de cabeça baixa. Ele anda pensando apenas em si mesmo. Ele só vê a si próprio. Ele só vê o seu ego. Ele não enxerga mais nada. Ele não enxerga o sofrimento do outro. Ele não enxerga a necessidade do outro. Ele não enxerga a vida do outro. Está centrado em si mesmo. O poder do símbolo. E Deus está falando para ele: cara, sai dessa, para de ficar centrado em si mesmo. Em vez de você ficar com raiva do seu irmão, que deu tudo,
Você pode dar tudo. Você pode dar tudo de si mesmo. Você pode. Não é? Só que é aquela história, né? Aqui a gente pode linkar com alguns textos bíblicos. Você tinha lá o rei Acabe, lembra o famoso rei Acabe, tempo do profeta Elias? O rei Acabe, casado com Abelzinho Terremoto, é o Acabe bananão, ele é um banana, e tem a esposa dele que é a Abelzinha Terremoto, a Jezabel. São os reis de Israel. Acabe, lá do seu palácio, ele conseguia ver uma vinha bonita, bem cuidada. Esta vinha era de Nabote. E o rei foi lá, eu quero comprar sua vinha, porque fica perto do meu palácio e ela é linda. O Nabote falou, Deus me livre vender a vinha, essa vinha, ela é direito de herança. Ele recebeu dos pais, dos antepassados, é a terra de Deus. Deus, ele não deu a terra para mim. Ele deu para mim o uso da terra. Eu posso usar a terra, mas quando eu morrer, é outro que vai usar a terra. E ali, então, a terra foi passada por filho, que foi passada por filho. Nabor recebeu a terra de seus pais. É herança. Deus me livre vender essa terra. O que faz o nosso amigo não, amigo seu, do meu não. De vocês também não, vocês são cristãos. O que faz o nosso cidadão rei Acabe? Ele começa a andar de cabeça baixa. Rancoroso porque ele quer aquela vinha é dele. Jezabel fala, por que você anda de cabeça baixa? Porque eu queria a vinha de Nabô e ele não me vendeu. Aí ela falou, mas deixa que eu resolvo isso. E o rei deixou ela resolver. Ela contratou uns caras, levantaram um falso testemunho, mataram ele, ele foi condenado, mataram ele. E aí o rei foi lá e tomou a vinha dele. É isso aqui. Andar de cabeça abaixo implica na morte do seu irmão. A pessoa passa a pensar apenas em si mesmo. Caim, com sua terra, com seus poderes, está pensando apenas em si mesmo. E o que acontece numa sociedade onde a amizade social é destruída é exatamente pequenos grupos que têm muito poder, que têm muita riqueza, são voltados apenas para si mesmo, são incapazes de enxergar o outro, são incapazes de enxergar o irmão. Para você enxergar o outro, você tem que levantar a cabeça. Você tem que olhar para frente. E linkando com outro texto, você tem Pedro e João, eles estão indo lá no templo rezar. Jesus já tinha ressuscitado. E eles encontram um homem que era mendigo, lá no templo. E esse homem vê eles ali chegando, né? E esse homem pede esmola para eles, para João e Pedro. João e Pedro falam, olhe para nós. O texto bíblico, ele levantou a cabeça. Os cristãos ajudam as pessoas a erguer suas cabeças para vencer o mal. A pessoa centrada em si mesma, ela é possuída pelo mal. A pessoa centrada apenas em si mesma, umbigocêntrica, egocêntrica, que tem tudo e fica de zóio no pouco que o outro tem, no nada que o outro tem, como o rei com todas as suas terras, cobiçando a vinha de Nabote. E matou Nabote e ficou com a vinha dele. Não é? Agora chega João, chega Pedro e fala para eles, nós não temos nada, nós não temos nem ouro e nem prata, mas o que temos vamos dar para você. Em nome de Jesus, levanta, pega a sua cama e anda. Ele se levanta. E ele começa a seguir os apóstolos, porque ele também se torna um discípulo de Jesus. João e Pedro não tinham nada, não tinham cair morto, não tinha nada, não tinha nada. Mas deram tudo para aquele homem. Agora os que têm tudo não dão nada e tiram o que o outro, o nada,
que o outro tem. Então nós temos aqui uma profunda chave de leitura, tá? Linkando com os textos bíblicos. Versículo 7. Deus falando para ele, se você agisse bem, andaria com a cabeça erguida. Olha a chave de leitura aqui. Por que ele anda de cabeça baixa? Só pensa em si mesmo, não age bem. Quem só pensa em si mesmo não age bem. Os grandes poderosos que têm muita riqueza, gente, tem muita riqueza mesmo, eles não agem bem. Vivem de cabeça baixa porque só pensam em si mesmos. Então eles não agem bem. E não agem bem mesmo. Manda matar, manda fazer isso, manda ocupar espaços, manda destruir, manda um monte de coisa, faz e desfaz. Os bandeirantes, esses que foram homenageados em nosso estado, né? Os bandeirantes, eles pegavam roupas contaminadas com sarampo e davam de presente aos indígenas. Ali na região de Guarulhos tinha a tribo dos Guarus, daí que vem o nome Guarulhos. Né? Os Guarus foram dizimados pelo sarampo. E foram contaminados com roupas. Isso de propósito, isso feito de propósito. Nós temos que passar aqui, temos que abrir estrada, temos que tomar terra. Vamos fazer o quê? Matar. Só pensam em si mesmos. Só olham para baixo, cabeça para baixo, porque estão olhando apenas o próprio umbigo. E aí, olha, Deus continua. Mas se você não age bem, o pecado está junto à porta, como fera acuada, espreitando você. Por acaso, será que você pode dominá-la? E aí quero linkar. Quem teve na missa comigo esse fim de semana? Quem teve na missa comigo esse fim de semana? Vocês que estiveram, lembra que eu estava comentando das feras no deserto? Jesus, ele estava lá com as feras, é o texto desse fim de semana. Jesus foi para o deserto, era tentado pelo diabo, ele vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Vivia entre os animais selvagens. Isto é, Jesus lidava com a força perigosa do pecado. Jesus não pecou. Mas o pecado estava junto à porta. Aqui, ó. O pecado está junto à porta. O diabo estava lá. O pecado estava lá, gente. Não é? Alguém acha que o pecado é coisa boa? Acho que ninguém acha que o diabo, gente fina? Não é. Então, está lá. E o que acontece? Jesus, ele conviveu com os animais, com as feras acuadas. Jesus conviveu, Jesus domou as feras ali. Ele manteve elas na jaula. Se ele fez, nós podemos também fazer. E isso, olha, ele está espreitando você. Por acaso, será que você pode dominá-la? Se continuar olhando para o próprio umbigo, não tem como dominar essas feras. Se a pessoa ficar centrada em si mesma, não tem como dominar as feras. E aí, entretanto, Caim disse a seu irmão Abel: vamos sair, maninho. E quando estava onde? O campo é território de quem? É território do Caim. Entenderam? É o território onde ele conhece. A arapuca está armada. A situação. Os filhos das trevas, Jesus fala, são mais espertos nos negócios deste mundo do que os filhos da luz. Ele conhece o campo, ele está lá, ele sabe onde estão as pedras, os paus, as foices, as enxadas, as armas, as espadas e as lanças. Ele sabe. O mal entende de maldade. A pessoa que é má entende de maldade. E ali então, quando estavam no campo, Caim se lançou contra o seu irmão Abel e o matou. Quem fica centrado em si mesmo, deixa de ver o outro como irmão, porque já não olha mais para ele,
lança-se sobre ele, lançando ele para baixo, eu olho para baixo, lanço ele para baixo e o mato. E assim Abel, ele é morto. Os pequenos, Abel representa os pequenos. Os criadores de bode, de cabra. Os pequeninos, os que não têm terra. Tem os bodezinhos que comem aqui, comem ali. Foram mortos. Os grandes, os que olham para si mesmo, os umbigocêntricos, isso. Os grandes narcisistas de nosso tempo, as pessoas que só veem a sua própria imagem. Então, causam o sofrimento do outro, porque trata o outro como um objeto a ser conquistado, o que ele possui e o que ele é. E aí a gente chega para Davi. Davi tem um harém cheio de mulheres, só que ele olha lá do outro lado e ele vê quem? Ele vê Betsabeia, uma mulher bonita, mas casada, esposa de Urias. Urias, ele não é israelita de origem, ele é um hitita. E ele manda chamar a mulher, busca uma mulher, e ele violenta a mulher, ele possui a mulher. E ali então Urias percebe, e Urias começa a fazer greve. Davi tenta comprá-lo, dando uma bebidinha, chamando para jantar, tenta comprá-lo, ele não aceita comprá-lo. Aí então o que faz Davi? Gente, o rei Davi, tá? O que faz? Chama lá o general e fala, ó, vai ter batalha lá, você vai levar o Urias e você vai colocar Urias na frente da batalha. E quando os inimigos forem atacá-lo, você retira os soldados e deixa ele sozinho para enfrentar os inimigos. E assim ele será morto pelos inimigos. Davi, gente. Davi, olhando o seu próprio umbigo. Tem tudo, tem muitas esposas, muitas concubinas, e ficou olhando a mulher do outro. Aí vem o Natan, o profeta, e fala, olha, tem uma história da Davi para te contar, Deus mandou te falar. E lá vai, que foi? Ele tinha uma pequena ovelhinha que foi desmamada. Ele a deu de mamar, cuidou, dormia na própria cama dele e se tornou o ser querido dele. O vizinho, com grandes terras e muitas cabeças de rebanho, recebeu uma visita e, como não queria matar um dos seus milhares de animais, tomou a ovelhinha querida de seu vizinho e matou-a, oferecendo em churrasco para as suas visitas. Davi, cheio de furor, me fale quem fez isso que vou matá-lo. Foi você, cabra safado. Foi você que fez isso. Quando você tomou a mulher de Urias e o matou colocando-o na frente de batalha. E aí diz a tradição que ele compôs o Salmo 51, que nós estamos cantando nesse tempo de Quaresma. Tende piedade, ó Senhor, misericórdia. De todo o meu pecado, me lavai. Me lavai inteiramente de minha culpa. E aí vai indo. Aquele salmo, o Salmo 51, teria sido escrito por Davi nesse contexto, quando Natan chegando. Mas é isso. Então, é esse mecanismo que está. Então, esse mecanismo do texto bíblico, já no começo da Bíblia, ele percorre toda a Bíblia. Ele percorre toda a palavra de Deus. E é a grande luta que se dá. É necessário que um só homem morra do que todo o povo pereça. O que é isso? Eles tramando a morte de Jesus.
Aquele que só passou fazendo bem, passou só fazendo bem. Né? Hum? Até hoje. Então o quê? É a chave de leitura que está sendo apresentada para a gente. Aqui. E aí, ó, acontece lá. Então, Javé perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Essa pergunta Deus faz para os poderosos. Onde estão seus irmãos? Onde estão? Onde estão seus irmãos? É a pergunta que é feita. A pergunta que é feita para nós hoje. Só que o poderoso, ele só olha para baixo. A pessoa centrada em si mesma só olha para baixo. O narcisista só olha para baixo, visualizando o seu próprio umbigo, o seu próprio ego. E aí ele responde, Caim respondeu: não sei, por acaso eu sou guarda do meu irmão? Eu devia ser guarda do meu irmão. No deserto, quando o povo de Deus vai para o deserto, para um dormir, o outro tem que montar guarda. Se eu quero dormir, eu preciso guardar o sono do outro. Olha, você guarda o meu sono, eu guardo o seu. No deserto é assim. Por acaso eu sou guarda do seu irmão? A resposta devia ser sim. Sim, você é o guarda, você é o responsável por seu irmão. Mas ele fala, não sei. Está mentindo. Ele sabe. E aí o que acontece? Você tem o homicídio, que não é só um homicídio, é um fratricídio, é a morte do seu irmão, né? E você tem a mentira. A mentira. Então vai se criando a teia de pecado, o novelo do pecado vai ficando embaralhado. Você tem a morte, você tem agora a morte por homicídio, esse homicídio é fratricídio, e você tem agora a mentira. A mentira. Você tem a dissimulação. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Devia ser guarda do seu irmão, ainda mais sendo ele mais novo. Ainda mais sendo ele mais novo. Você é o primogênito, você devia ser guarda do seu irmão. Não é? Aquela história, na escola o irmãozinho apanha, o irmãozão vai lá e chega junto. É assim que funciona. Devia ser guarda do seu irmão. É assim. Mas, né, o que estamos vendo aqui é isso. E aí, pessoal, ó, versículo 10. O que foi que você fez? Javé disse. Olha só essa expressão. Ouço o sangue do seu irmão clamando da terra para mim. Essa expressão não passou. Essa mesma expressão vai acontecer no livro do Apocalipse. Quando vai ter uma multidão na frente do altar, vestido de branco, com palmas na mão. Aqueles que chegaram da grande tribulação e que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então são eles. Aí o que acontece? O sangue deles clamam a Deus. E assim eles escutam. Esperem um pouco para que se dê o tempo de marcar todos aqueles com o selo do Senhor. Então tem que dar um tempo ainda, porque ainda alguns vão ser marcados com o selo do Senhor. Mas o sangue deles clamam a Deus. E aí então o que acontece? Na experiência religiosa nossa, na nossa experiência de fé, o sangue dos pequenos clama ao Senhor. E aqui o pequeno, o irmão, o sangue do seu irmão mais novo, o sangue do seu irmão indefeso, o sangue do seu irmão pobre, lascado, zoado, o sangue do seu irmão é que clama. E aí você vai transferir isso para qualquer sangue. Não é?
onde tem a relação do grande e do pequeno. Essa relação acontece. E aí, você tem a pessoa que violenta a criança. O sangue dela clama. Você tem o pai que abandona a mulher ou que obriga a mulher a tirar o seu próprio filho do seu ventre, cometendo o aborto. O sangue desta criança clama a Deus. Não é de graça. Clama a Deus. A igreja sempre será contra o aborto, porque o sangue dela clama da terra para Deus. O bicho pega. O poderoso que desfaz dos pequenos, o sangue deles clamam. Os Yanomamis que morreram e morrem de fome numa terra onde cada vez mais eles são explorados e expulsos, o sangue deles clamam na terra. Então é mais ou menos o que está acontecendo. Para se ter amizade social, tem que se cuidar dos pequenos. Tem que se cuidar das crianças. Gente, as pessoas estão perdendo esse senso. A gente ia lá para algum encontro, entre nós, em algum encontro, a gente via criança, não é? As nossas crianças, a gente ficava de zóio. Não ficava, deixava lá à toa, não, ficava de zóio. Não é? Chegava algum desconhecido perto, opa, que história é essa? Já chegava chegando, o que você quer aí, cara? Assim, o cuidado do pequeno. O cuidado dos pequenos. Isso vai se perdendo. Vai se perdendo. Esse cuidado. Teve uns tempos atrás, novembro desse ano que passou, eu estava dirigindo e tinha ali umas crianças brincando na calçada e uma criança saiu, atravessou ali, deu uma baita de uma freada. Cheguei muito próximo dela aí, e não apareceu nenhum adulto. Não apareceu nenhum adulto diante disso. Nenhum adulto apareceu. Então o que acontece? Se perde esses vínculos. Está se perdendo vínculo, né? Então, para se ter amizade social, tem que cuidar dos pequenos. Das crianças, dos fracos. Temos que cuidar disso. Então, é o sangue que clama. Terminando. Por isso você é amaldiçoado. Aí lembrar a palavra amaldiçoado. Por isso agora eu não te digo o bem. O amaldiçoado é aquele que recebe o mal. Quem opta pelo mal se torna amigo do próprio mal. Você é amaldiçoado por esta terra que abriu a boca para receber de suas mãos o sangue do seu irmão. Não é forte o texto? O texto é forte. E aí, ainda que você cultive o solo, ele não lhe dará mais o seu produto. Você andará errante e perdido no mundo. Lá atrás, quando teve o pecado, Deus chegou no homem e disse: agora você vai suar para tirar o fruto da terra. Você vai gemer para tirar o fruto da terra. Está acontecendo aqui, Está acontecendo aqui. Agora vai sofrer. Ele vai trabalhar e a terra não vai responder. Você andará errante, perdido pelo mundo. Caim disse a Javé: minha culpa é grave e me atormenta. Olha, pelo menos ele tomou consciência, né? Depois que o mal o acerta, né? Ele tomou consciência. E aí, se hoje me expulsas do solo fértil, terei de esconder-me de ti, andando errante e perdido pelo mundo. O primeiro que me encontrar me matará. Será que Deus vai deixar esse filho dele na mão? Apesar de tudo que ele fez? Vem o texto. Javé respondeu:
Quem matar Caim será vingado 7 vezes. E Javé colocou um sinal sobre Caim, a fim de que ele não fosse morto por quem o encontrasse. Ainda assim, Deus vai lá e protege Caim. Danado, né? Danado. É Deus, gente. Deus não vai deixar o seu filho, mesmo que seja esse filho, ou este filho, ou esses filhos, tá bom? Deus não vai abandonar. Deus não vai abandonar. Vai ter que pagar o que fez, né? Vai ter que pagar. Se é que tem como pagar isso. Mas Deus ainda assim o protege. Esse é Deus. Esse é Deus. Caim saiu da presença de Javé e habitou na terra de Nod, a leste de Éden. Depois, versículo 17 para frente, o Caim vai casar. Vai casar. E ele vai gerar um primeiro filho que é Enoque. Enoque. E vai ter uns livros que não entraram na Bíblia, chamado Livro de Enoque. Então você vai ter alguns livros lá, o livro de Enoque, mas é história para um outro momento. Para se ter amizade, para que a sociedade seja uma sociedade amigável, digamos assim, é preciso então que se quebre este arco, ou melhor, se rompa essa teia de pecado, que é exatamente aqueles que olham para o próprio umbigo, eles acabam então fazendo dos grandes muitos pequeninos, acabam fazendo vítimas. Então aqui nós temos mais ou menos uma regra para ajudar-nos a gente a entender e a enfrentar esses momentos difíceis. Eu e você, para cultivar a amizade, nós precisamos prover os pequenos, e precisamos também nós, de parar de ficar olhando para o próprio umbigo. Que eu e você, então, possamos aprender com a palavra. Combinado, minha gente?